Olá pessoal, meu nome é Cristiane, sou aluna do curso de Formação Pedagógica e Informática da Uniaselv e estou cursando a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Essa videoaula tem como objetivo apresentar um planejamento, tá, para uma aula remota na Síncrona, utilizando alguns recursos tecnológicos. Tá? Essa videoaula é um produto virtual desenvolvido para essa disciplina de Estágio Curricular Supervisionado. Bom, nosso planejamento, a instituição onde está sendo realizado o estágio é o Colégio São Rafael, em Aracaju. O plano foi desenvolvido por uma turma do 9º ano, do Fundamental, do turno matutino. A área do conhecimento escolhida, tá, foi a área de Ciências da Natureza, tá, a área da BNCC. A componente curricular é a disciplina de Ciências. Mais especificamente, eu coloquei Biologia, porque no São Rafael, no 9º ano, a disciplina de Ciências ela é subdividida em Física, Química e Biologia. Tá? Então, essa unidade temática, a Vida e Evolução, é justamente da disciplina de Biologia. Como conteúdo, vamos trabalhar a questão da evolução dos seres vivos. Bom, esse planejamento foi desenvolvido por uma aula de 50 minutos, que é o padrão da instituição, e tem como objetivo desenvolver algumas habilidades específicas lá da BNCC, tá? Então, essa habilidade específica aí, a 09CI 10, tá? Que o objetivo, então, é que o aluno consiga compreender a ideia evolucionista de Lamarck e a de Darwin, tá? Identificar semelhanças e diferenças entre essas ideias e compreender a importância delas para explicar essa diversidade biológica. Bom, os recursos para o desenvolvimento da aula, basicamente é um computador ou smartphone com acesso à internet. Tá? Considerando aí que a gente está falando do ensino remoto. Bom, apesar de ter apresentado que os recursos tecnológicos para essa aula precisa só de um computador e o acesso à internet, no caso, esses recursos aí seriam na execução da aula, tá? Mas existem aí algumas ferramentas, alguns recursos que foram utilizados na preparação desse material. Tá? Então, basicamente, a gente tem aí o Google for Education como plataforma educativa que vem sendo utilizada pela escola. Então, os professores têm turmas cadastradas no Google Classroom e fazem a videoconferência através do Google Meet. Coloquei aí para vocês o Google Slides, porque o desenvolvimento da aula, né, é uma apresentação de slides feita na ferramenta do Google Slides, né, então a ferramenta já do Google for Education. Temos aí também o Edpuzzle, tá? O Edpuzzle é um site que ele permite que você pegue vídeos e a partir desses vídeos, em pontos específicos, você pode colocar um questionário. Tá? Então, assim, algumas questões pontuais, num determinado momento do vídeo, pode inserir algumas notas de áudio. Tá? Então, você consegue fazer algumas alterações aí nos vídeos para que você consiga essa interação com o aluno. Um outro recurso tecnológico utilizado nessa aula é o Mentimeter. Tá? Então, o Mentimeter ele vai vir para fazer, ele é uma ferramenta que permite que você faça uma pesquisa em tempo real. Tá? Então, você lança uma enquete em tempo real e ali mesmo o pessoal já vai fazendo toda a votação e você já consegue acompanhar os resultados e comentar em cima desses resultados. Tá? Então, é uma ferramenta bem interessante para trabalhar com os alunos. Okay? Então, vou explicar melhor para vocês essas ferramentas no decorrer do nosso planejamento, tá? Bom, qual a metodologia que foi escolhida para trabalhar esse tema? Então, basicamente, a aula se desenvolve com a apresentação de slide, tá? Então, aí a utilização do Google Slides, né, para elaboração dessa apresentação. Bom, iniciando então com um roteiro da aula. Tá? Então, é feito um roteiro para que o aluno consiga compreender o que vem pela frente, né? Tudo o que vai ser desenvolvido durante a aula.
No segundo momento, aí começa uma contextualização desse tema. Então, o professor começa a dialogar com esse aluno sobre o tema em questão. Então, nesse caso específico, o professor vai trazer uma abordagem em cima da diversidade biológica e fazer alguns questionamentos. Esses questionamentos serão feitos utilizando o Mentimeter, tá? Então, a ideia é contextualiza e faz essa votação. Tá? Então, foi pensado aí um tempinho suficiente para que o professor consiga explicar, né, como é que funciona a ferramenta, que é muito simples, é muito fácil para os alunos interagirem, e também conseguir mostrar esses resultados e já conversar ali. Então, essa conversa, essa elaboração em cima dos resultados, é justamente fechando essa contextualização, tendo um panorama do que é que os alunos têm de conhecimento prévio em relação ao assunto, tá? E já vai servir de gancho aí para o professor iniciar as explicações, tá? Então, iniciando aí com a questão do fixismo, né? Então, essa questão que não de uma evolução, né? Mas que existe algo fixo aí pré-definido e alguns ramos aí que são trabalhados. Tá? Bom, essa é a ferramenta, tá? Do Google Slide. Então, eu criei aqui uma apresentação de slide para o conteúdo. Então, é uma ferramenta totalmente online. Tá? Então, você desenvolve ela toda aí online, você faz buscas por imagens, você pode pesquisar diretamente já na web, ele já traz aqui. Então, é bem fácil, é bem intuitivo de utilizar. Vou colocar aqui para fazer a apresentação, tá? Então, o professor começa a aula, aqui tem um apontador, tá? Que a gente pode utilizar também. Então, aqui, como eu falei para vocês, o professor pode elaborar aí um roteiro, né, inicial, para que o aluno tome conhecimento de como será o andamento dessa aula. Seguindo aí para uma contextualização do tema, então trazendo uma discussão aí sobre a biodiversidade, certo? Como é que a gente consegue ter essa variedade biológica, e aí vai inserindo o aluno aí dentro desse tema. Tá? Para fazer com que o aluno consiga interagir, né, e o professor ter uma noção, né, dos conhecimentos prévios que esse aluno tem, então a ideia é fazer uma pesquisa aí utilizando o Mentimeter. Tá? Então, quando a gente elabora a pesquisa, né, ou a enquete, você tem a possibilidade de gerar aí um QR Code, que facilita bastante. Então, o aluno que estiver utilizando o computador para assistir a aula, ele com o telefone em mãos, ele já aponta para o QR Code, já consegue, né, um atalho aí para chegar nessa pesquisa. Se o aluno tiver com um smartphone, ele pode só abrir o seu navegador da internet e digitar aí, ó, www.mente.com, e vai pedir um código e aí vai inserir o código, esse código em vermelho. Esse código ele é gerado quando você desenvolve a enquete, você já tem um código que é gerado para que você possa passar para esses alunos. Então, vamos lá dar uma olhadinha como é que funciona, né, esse Mentimeter. Bom, então esse daí é o Mentimeter, tá? Então, mentimeter.com, você vai logar e aí você começa a desenvolver essas suas enquetes, tá? Eu vou sair um pouquinho aqui da tela para que vocês possam acompanhar melhor a imagem, tá? Então, o que acontece aqui no Mentimeter? Tá? Então, eu vou adicionando os slides, cada slide vai aparecendo aqui. Cada slide aqui, ó, tem um tipo de questão que eu posso fazer, tá? Então, questão de múltipla escolha, nuvem de palavras, né? Aberto aí esse feedback, por aí vai, tá? Então, basicamente, para esse material,
eu coloquei aqui 2 slides, tá? Um sobre como podemos explicar o surgimento das espécies ao longo do tempo, tá? Então, com uma nuvem de palavras, então os alunos vão ter até 3 palavras para poder inserir. E logo em seguida temos aqui o questionamento se eles acreditam que uma espécie pode dar origem a outra. Tá? E aí eu deixei os balãozinhos para que eles possam descrever, né, o que eles acreditam aí que aconteça, tá? Então, vou aqui. Bom, eu vou fazer essa votação aqui, tá, com o meu telefone, vou colocar algumas informações aqui para que vocês possam acompanhar justamente essa atualização. Então, como podemos explicar o surgimento de espécies ao longo do tempo? Então, temos aí o criacionismo, né? Então, vamos dizer que Deus. E vou colocar aqui a evolução também, certo? Vou submeter minha resposta. E aí, ó, as palavras que eu digitei já aparecem aí para minha nuvem de palavras. Então, à medida que os alunos vão votando, eles vão povoando aí essa nuvem. Tá? A outra questão é se uma espécie pode dar origem a outra. Então, vou colocar aqui, ó. Acredito que sim. E aí pode até discorrer um pouquinho mais. Okay? Então, olha lá. Acredito que sim. Então, à medida que os alunos vão inserindo essa opinião deles, vai aparecendo aí toda essa informação. Então, é uma ferramenta bem interessante para que... Vou voltar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Então, é uma ferramenta interessante para que você consiga pegar esse ponto de vista do aluno. Então, você tem realmente uma base interessante para conhecer, para saber o que é que os alunos pensam sobre o tema, certo? E, a partir daí, começar a trazer o assunto. Então, por exemplo, no vídeo de palavras aí, eu coloquei Deus e evolução. A primeira parte desse assunto vai justamente trabalhar os ramos do fixismo, entre eles o criacionismo. Então, a ideia de que essa evolução é algo divino, né? Então, que traz muita polêmica, né? E aí o professor tem que ter todo um traquejo para poder conversar e saber diferenciar, né? Mostrar para os alunos que uma coisa é ciência, outra coisa é religião, né? E ponderar direitinho isso aí. Tá? Então, mas essa ferramenta é uma ferramenta também bem simples e que traz um feedback bem interessante mesmo. Então, voltando aqui para o nosso slide de apresentação, depois da pesquisa, o professor vai falar sobre o conteúdo, normalmente, então, coloquei aqui fixismo, um pouquinho de criacionismo, e aí ele vai discorrendo, então, ó, percebam que você consegue colocar imagens, você vai fazendo animação também, tá? Então, você vai questionando o aluno. Ó, você tem aí a questão das mulheres girafas lá na Tailândia. E aí, essa questão da lei do uso e desuso. Então, elas vão inserindo argolas no pescoço e vão alterando aí, né? Vão se adaptando, né? Às necessidades culturais delas, tá? Mas e aí, uma criança dessa tribo, né? Será que ela já vai nascer com esse pescoço mais desenvolvido, segundo a lei da herança adquirida? E aí já começa a questionar os alunos o que é que eles acham, dá um tempinho, dialoga um pouco com eles, então tem que ter essa interação para quebrar um pouco essa questão de só o professor falando, né? Justamente para que a gente fuja um pouco dessa questão do tradicional, do professor falando e o aluno ali, né, para absorver esse conhecimento. Então, é uma metodologia interessante essa de você ir interagindo com o seu aluno, né? Então, aqui, então mostrando aí, ao final, uma imagem mostrando, eu acho que eu fiquei na frente dessa imagem, mas basicamente é uma imagem mostrando uma criança
totalmente normal, né? E aí invalidando essa teoria aí de Lamarck, tá? Bom, seguimos com a questão do Darwin, e aí, ó, interessante que a gente consegue também, nessa ferramenta, inserir vídeos, tá? Então, esse vídeo foi inserido direto do YouTube, então, com o link mesmo do YouTube, você redimensiona ele, e aí consegue tranquilamente. Vocês consigam visualizar tudo que temos aqui. Então, continuando aí, o professor vai continuar o assunto, debatendo, falando um pouquinho sobre os tipos de adaptação que esses animais vão fazendo, camuflagem, mimetismo, né, fazendo essas diferenciações. Então, vai aí todo o conteúdo sendo discorrido nessa apresentação. A apresentação, ela não precisa ser apenas um monte de texto. Tá? Então, o professor tem condições de deixar algo interessante. Tá? Seguindo lá pelo roteiro, então, após apresentar todo o conteúdo, a gente entra com exercícios de fixação aí utilizando o Edpuzzle, tá? Então, nesse slide aí, eu já falo um pouquinho do que é, para que os alunos saibam o que é que vai acontecer. Então, eu digo, ó, tem um videozinho de 8 minutos, com um resumo aí sobre essas teorias que nós vimos agora, a teoria de Darwin e a de Lamarck, tá? Só que no decorrer desse vídeo, vou intercalar com algumas perguntas, então vocês vão diretamente responder isso aí. Então, já coloquei aqui, ó, o link para o acesso e vai ter que ficar disponível lá no Google Class, que é onde os alunos o professor consegue compartilhar todo esse material com eles, tá? Então, quando o aluno clica naquele link, ele é redirecionado para essa página, tá, do Edpuzzle. Nessa página tem aí um vídeo que foi escolhido no YouTube, ele carrega o vídeo direto do YouTube. Você pode cortar um determinado vídeo, então se o vídeo é muito extenso e você não precisa, não vai utilizar ele todo, você pode fazer esses cortes. Cada ponto desse aqui, ó, representa uma questão. Essas duas aqui eu coloquei de aberta e as duas aqui fechadas, tá? Você pode alterar aqui o volume e pode ampliar. Então, o aluno que estiver assistindo no smartphone, ele pode ampliar e assistir aí de uma forma mais confortável o vídeo e fazer a atividade, ok? Vou dar um play para que mostre para vocês um pouquinho sobre essas questões. Vou ter aqui para que vocês visualizem. Então, aqui, ó, tem a minha primeira resposta, tá? Vale lembrar que nem Lamarck, aqui a segunda, porque eu também já tinha... Ele só me permite fazer isso porque eu já tinha respondido, tá? Então, ó, aqui também, então, coloquei uma resposta qualquer. Dos Jesus de Lamarck diz o seguinte... Perceba que eu não consigo ir para a próxima... Não consigo ir para a próxima pergunta, tá? Porque eu não consigo pular o vídeo. Então, o aluno ele precisa assistir o vídeo para que ele consiga chegar até a questão, certo? Então, é uma ferramenta diferente que traz uma forma diferenciada de colocar exercício para os alunos. Então, a gente consegue trabalhar o engajamento, né, desse aluno utilizando essa ferramenta. A ferramenta permite que as questões objetivas você já determine o gabarito, e aí ele já faz essa correção, e as subjetivas ele fica aguardando que o professor faça a correção e o professor vai pontuar essa questão. Então, cada aluno ele vai ter que logar, né? A partir desse link ele vai conseguir colocar um nome e aí o professor vai saber quem é esse aluno, certo? Bom, eu não vou ficar explicando a utilização, como é feita a utilização da ferramenta. Nas referências aí da videoaula, eu coloquei o link para um vídeo, né, tutorial
sobre o Edpuzzle, então é bem interessante. Então, para que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês, ok? Bom, voltando, depois do exercício de fixação, o professor pode passar uma atividade para ser desenvolvida em casa. Essa atividade é uma atividade diferente, né? Então, é a criação de um infográfico, de um site, na plataforma mesmo do Google for Education. Então, tem ferramentas lá que permitem fazer esse tipo de atividade, tá? Então, em dupla, então, trabalhando a colaboração entre os alunos. O material, no caso, teria que ser compartilhado com o professor. Então, o Google for Education permite que você compartilhe esse material. Então, o professor consegue acompanhar quem está fazendo, quais são os tipos de debates, pelos comentários que eles estão executando. E determina aí que num próximo encontro, numa próxima aula, seria feita a apresentação desses trabalhos, desse material, tá? Então, basicamente, essa seria a aula, tá? Então, voltando um pouquinho lá para o nosso planejamento agora, eu vou finalizar aí, mostrando aí esse planejamento para vocês, tá? Então, prosseguindo em nosso plano de aula, então, que eu já mostrei na realidade para vocês, então, esses tópicos aí, todos estão justamente falando sobre esse passo a passo da aula, certo? Depois de fazer o Edpuzzle, o professor pode trazer os alunos num debate para reforçar, ver se existe ainda alguma dúvida em relação ao assunto, então, perguntar se ainda existe alguma dúvida, e aí passa aquela atividade para casa, tá? Bom, então a avaliação, né, para verificar se os objetivos foram alcançados, os objetivos da aula foram alcançados, é um exercício do Edpuzzle e também a atividade que vai ser passada para casa, tá? Então, a ideia é que os alunos apresentem um infográfico com semelhanças e diferenças entre essas ideias evolucionistas, tá? Eu coloquei aí para vocês a sugestão, por exemplo, do Google Sites e do Google Desenhos. Os dois fazem parte da suíte aí do Google for Education e os alunos conseguem desenvolver essa atividade utilizando essas duas ferramentas. Os pontos importantes do planejamento. Então, temos que ter uma atenção redobrada. Primeiro, delinear os objetivos de aprendizagem. Então, a BNCC, ela especifica as habilidades que o aluno deve obter, né, naquela unidade temática. Então, já serve aí de base para desenvolver, delinear esses objetivos. Tá? Segundo ponto, desenvolver uma introdução e uma contextualização. Então, contextualizar o tema, trazer o aluno para esse universo que vai ser discutido e também conseguir visualizar o que esse aluno tem de conhecimento já desse tema. Tá? Então, entra aí também a importância do roteiro, tá? Então, nessa introdução, para que o aluno se sinta confortável, sabendo o que é que vem pela frente. Terceiro ponto, planejar as atividades de aprendizagem específicas. E aí eu coloquei a questão do uso dos recursos tecnológicos nessa fase. Então, basicamente, a utilização aí da apresentação de slides durante toda a aula, só que de uma forma muito mais interativa, né, com vídeos, com imagens, com animações, e não só o professor lendo, né, os slides. E aí o uso também das ferramentas, a ferramenta do Edpuzzle também, um recurso tecnológico que todo planejado para fazer essa aprendizagem acontecer. Okay? Planeje verificar o entendimento, então quando eu utilizo o exercício no Edpuzzle, quando eu solicito uma atividade para casa e quando eu questiono aos alunos se eles ainda têm alguma dúvida em relação ao assunto, eu estou já planejando, né, esses momentos. Quando eu planejo esses momentos, eu já estou planejando verificar o entendimento desse meu aluno.
Então, e por último, eu tenho que criar uma linha de tempo realista. Então, o planejamento deve ser feito com base, né, no tempo que eu tenho disponível. Então, não adianta encher de atividade e não conseguir fazer. Nesse caso, apesar de ter umas atividades diferenciadas em que o aluno sai do ambiente que ele está ali só de assistir no professor, mas o conteúdo em si é um conteúdo que não é extenso, então deixa ainda um tempo confortável para essas discussões, tá? Então, é preciso aí avaliar a questão do tempo de uma forma bem realista. Afinal de contas, a gente sabe que algumas discussões podem se estender um pouquinho mais, então temos que planejar realmente essa atividade, ok? Chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que tenham gostado, que seja um material útil na sua formação. Logo em seguida, eu deixo aí para vocês as referências utilizadas, então algumas referências em relação ao planejamento e as referências utilizadas aí para o desenvolvimento da apresentação de slide, de todo o material, tá? Então, obrigada e até mais.